Olá, que alegria e esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Nós queremos, diante do Senhor, nosso Deus, vivenciarmos a experiência da fé, a experiência de anunciar o Evangelho. Hoje, na igreja, está se falando muito sobre iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã é uma experiência profunda com Deus, uma experiência de fé. Durante o período da igreja, nós podemos destacar em 3 momentos para podermos viver essa experiência. O primeiro momento, que foi o início da igreja, da evangelização, a gente vivia uma experiência muito profunda da experiência da fé, da experiência com Deus, onde a catequese deixava ecoar no coração do catequizando a palavra de Deus, deixava ecoar no seu interior ao desejo de Jesus, o que ele pedia. E depois a pessoa que estava fazendo a catequese chamava-se catecúmeno, ou seja, aquele que está sendo preparado para receber o batismo. E então chegava um determinado momento que a pessoa, pela experiência, dizia: olha, se é assim, eu nem aceito, ou se é assim, eu acabo aceitando. E nós sabemos pela história que no início do cristianismo, muitos homens e mulheres deram suas vidas, morreram, foram mártires, mas não deixaram de viver a experiência da fé. Temos um segundo momento em que começou-se a questão da fé a ser mais racional, a ser mais de escola. Até a gente chama de período da escolástica, que significa conhecer Deus pela escola, pela razão, pelo estudo. Então, às vezes nós percebemos que tantos nomes assim complicados para poder viver a experiência da fé. Então, por isso, muito mais de razão. E hoje nós pedimos pela iniciação à vida cristã o retornar para podermos viver a experiência com Deus, a experiência de fé, de adesão de fato ao Senhor. O que a gente tem percebido que muitas vezes em cursos, em encontros, até mesmo nossa catequese ainda é muito escolástica. Nós queremos, até usamos há muitos ainda, talvez inconscientemente ou não, mas usa o termo aluno, professor, escola, não consegue fazer uma catequese fora da sala de aula, né? Ou seja, fazer com que essa experiência se tenha, e então a catequese acaba vivendo uma experiência de razão, de conhecer a Deus pela razão e não pela experiência da fé, do amor, do silêncio, do encontro com o Senhor. Então, por isso, neste período em que nós estamos vivendo da nova catequese, que na verdade é uma volta às fontes da igreja primitiva, a vivermos a catequese por inspiração catecumenal, ou seja, pela experiência da fé, a experiência de Deus, a experiência do seu amor. Nós às vezes sofremos muito, é muito difícil nós conseguirmos vivenciarmos esta experiência. Por exemplo, se algumas crianças vão receber no período de catequese o batismo, era interessante que todos pudessem participar. Qual foi o mistério que Deus falou naquele rito? A gente percebe que às vezes é feito um rito, às vezes a pessoa participa, às vezes não vem para participar com o grupo e não compreende de fato o que isso significa na sua vida, na experiência da fé, esta marca. Então, por isso, nós cremos que é um processo que vai demorar, um processo que vai caminhar, mas está de fato dessa experiência de Deus, a experiência da fé, a experiência do encontro, deixar que Deus fale conosco. Durante esses dias nós tivemos uma celebração aqui na Igreja Matriz com aqueles que serão batizados e foi entregue a eles a palavra de Deus. E eu disse assim: olha, a palavra de Deus tem 2 formas de nós a utilizarmos. Primeiro, em estudo, nos grupos de reflexão que a gente partilha, na catequese, nos cursos, a gente estuda a Bíblia e ali a gente fala de Deus, a gente tenta compreender quem é Deus, o que ele de fato aconteceu, as maravilhas de Deus ao longo da história da salvação. E aí foi interessante que eu disse assim: na igreja nós não falamos de Deus. Até teve um catequizando que levou um susto, disse: mas como que eu venho à igreja e não fala de Deus? De fato não, a igreja nas celebrações é o lugar de falar com Deus, falar com Ele. Por isso as nossas orações assim: ó Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos. Eu estou falando para Ele e ao mesmo tempo é preciso também ter um momento de silêncio para que Deus fale comigo, para que eu escute, não só na proclamação da palavra, mas também no silêncio pessoal aonde Deus fala. Então a igreja, as celebrações, nós não falamos de Deus. Na celebração a gente fala com Deus e também Deus fala com a gente. Mas lá na catequese, nos grupos de reflexão, a gente aprende um pouco como que é, quem é esse Deus e depois a experiência de falar com Ele. Se isso não tiver em comunhão,
a catequese com o celebrar, a catequese com a liturgia, nós estaremos fazendo uma catequese apenas de razão, ou então uma catequese somente para receber sacramento. A gente faz 4, 5 anos, recebe a primeira Eucaristia, recebe o crisma e acabou, porque nós falamos, você está fazendo catequese para receber sacramento. E a catequese não é para receber sacramento. Quem fala isso que é para receber sacramento está errado. A catequese, na verdade, é para formar pessoas que vivam a experiência da fé, a experiência com Deus, a experiência de comunhão, de realmente estar pronto para fazer a vontade do Senhor. Não é para receber sacramento, mas para seguir o Senhor. É seguimento. Por isso, catequese de processo catecumenal, ou seja, de seguimento, de adesão, aonde a pessoa realmente vivencia esta experiência. Então, que a gente possa viver essa experiência de fato, que quando nós recebermos o sacramento, é para dizer, estou pronto para poder ser um sinal de Deus aonde quer que eu esteja. Por isso, então, vamos juntos vivenciarmos essa experiência de uma catequese mistagógica, do mistério, da experiência da fé, uma catequese que realmente leva à experiência com Deus. Agora, o importante para nós também não é só a catequese com os catequistas, os encontros também. Se a gente faz alguma reunião, algum encontro, formação, isso é catequese. Nós, os padres, ainda fazemos catequese. Se você observar bem, esses dias todos os meios de comunicação comunicou o Santo Padre, o Papa, juntamente com aqueles que trabalham com ele na Cúria, no Vaticano, saíram uma semana para rezar, estudar e rezar. Isso é catequese, ou seja, até o Papa se necessita também ser catequizado, porque a gente vai aos poucos conhecendo a experiência da fé, a experiência com Deus. Que Deus te guarde, te abençoe, que a alegria e a esperança façam parte da sua vida e que juntos possamos sempre aderir ao Senhor numa catequese de fé, de amor e de comunhão. Muita paz para você.